Oi, Aline. Oi. Oi, Cardoso. Eu, Seja bem-vindo. estamos Eu tô aí, vendo deixa eu seu ajeitar tempo. melhor aqui, ó, Oi, Telmo. Tô vendo colocar teu melhor tempo. a posição. Ah, sobe um pouquinho mais. Muito Ah, bom. ficou bem melhor. Beleza. Seja bem-vindo. Bem-vindo a todos que estão chegando. A turma está chegando devagarinho. Devagarinho a gente está chegando lá. Oi, Estamos chegando. Aline. Boa noite, Débora. Boa noite, internautas. Vamos ter este papo Pois agradável que eu estou esperando há algum tempo. Tem muita gente querida no Brasil inteiro nos aguardando aqui, Recife, Belém do Pará, Curitiba, Porto Alegre, Nova Petrópolis, Brasília, cada dia gente também. É uma que alegria bom. poder estar de novo em contato. Goiânia, Brasília. Oi, João. A turma aí chegando. Legal. Isso, beleza. Acho que a gente pode começar, né, Cardoso? A gente Sim, pode sim, dar, sim. tá Deixa dando eu início. ajeitar melhor. Eu vou me iluminar aqui agora um pouco mais. Ah, que bom, que bom. Vai ficar bem Melhorou. melhor. Fica mais claro, né? Oi, Simone. Oi, Marisa. A turma está chegando com tudo. Bom, então, bem-vindos aqui, a quem está chegando agora. Bem-vindos ao nosso palestrante dessa noite, que é o Cardoso. Eu vou fazer a entrevista. Eu sou a Débora, sou psicóloga. Barilame, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda. Acho que ela botou o sobrenome. Bom, então, eu gostaria, assim, antes de começar, contar uma historinha para vocês com esse, que aconteceu com esse senhor que se encontra aí do outro lado, que está em Porto Alegre e que vai ser entrevistado hoje à noite. Há 22 anos atrás, vou até tirar o óculos para contar essa história. Ele me convidou para ir conversar com o superintendente da Previdência Social, mais e alguns sindicalistas, e uma pessoa que tinha LER, lesão de esforços repetitivos. Não sei se ele lembra dessa história. Mas nós chegando ao local, eu disse, bom, eu só estou acompanhando, né? Eu também sou psicólogo, é um assunto que me interessa, eu vou só acompanhar o que tá acontecendo. Seja bem-vindo, Carlos. Boa noite. Então, começou a história, né? E eles estavam discutindo, os homens falando a respeito das doenças, do trabalho. E aí aquela mulher tirou a biqueira. Não sei se você sabe, o Cardoso pode explicar melhor. Quando a LER está no estado de terceiro grau, né? A mão da pessoa ela fica toda deformada, ela fica toda encurvinhada. Quando essa mulher tinha uma munhequeira, a mãozinha dela estava assim. Eu, naquela época, estava amamentando meu filho. Eu entrei em alas, os meus hormônios deram 500 voltas assim dentro do corpo. E aí aquilo continuou e continuou lá pelas tantas. Eu me lembro que eu me virei para o superintendente e disse assim: o senhor vai aposentar ela hoje ou amanhã, porque ela precisa ir para o Sara Kubitschek fazer uma cirurgia. Ela trabalhava há 22 anos teclando, né, e trabalhando, fazendo hora extras para comprar a casinha dela. Ela conseguiu, né, era uma batalhadora, mas ela estava precisando de apoio. Bom, saímos daquela noite, eu muito indignada, porque ainda não, a mulher não tinha sido aposentada, e acho que 2 semanas depois o Cardoso me informa que ela foi aposentada. Então foi uma peripécia muito interessante que nós passamos juntos, né, para dizer um pouquinho da força, vamos dizer assim, do poder político também que tem esse homenzinho que está desse outro lado da câmera lá em Porto Alegre. Né? O Antônio Jane Cardoso, ele tem 81 anos, ele fez questão que eu dissesse a idade dele, apesar dele aparentar menos, ele está com 81, deve ter mais de 50 anos de clínica, não sei quantos exatamente. O João Pereira está dizendo que está com 52, mais ou saudade do menos. 50 anos, né, Cardoso? É graduado em 52. psicologia, 52 para ser bem exato, olha aí. É graduado em psicologia, especializado em saúde do trabalhador pela PUC, no Rio Grande do Sul, pioneiro na pesquisa e criador das siglas LER, lesão por esforços repetitivos, e DRL, depressão reativa por LER. São poucas pessoas que conhecem essa sigla. O Cardoso vai ter oportunidade de falar isso hoje para nós, tá? É pesquisador da síndrome de burnout,
desde 1986, ex-professor na pós-graduação de Medicina do Trabalho em 3 universidades gaúchas. Atualmente se dedica ao trabalho de clínica na linha de Gestalt Terapia em Porto Alegre. Ele não larga esse consultório que ele ama de paixão. Então, Cardoso, eu queria que, em primeiro lugar, seja bem-vindo e que tu nos falasse um pouquinho o que tu entendes por depressão. A Jalda entrou também, seja bem-vinda, Jalda. A gente começou com o burnout, com o Lero, com toda essa pleia de doenças que estão acontecendo aí. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil inteiro, em termos de home office, né? As pessoas estão entregues a si mesmas, as empresas não estão mais tendo o cuidado que poderiam ter, e nem têm condições de estar dentro da casa de cada um. E a depressão é uma das coisas que aparece bastante, que é o nosso tema de hoje, né? Eu queria fazer uma coisa paradoxal. Nós falarmos sobre depressão de uma forma que nós não ficássemos deprimidos, mas verificássemos que a depressão pode ser uma coisa boa, por incrível que pareça. Deve estar achando que eu estou, meus 81, eu estou caducando já. Mas nós vamos trabalhar exatamente isso hoje, né? A depressão é esse estado todo mundo sabe o que é uma depressão. Eu acostumei, apesar de trabalhar, dar aula em pós-graduação, eu acostumei com a linguagem do trabalhador. Eu trabalhei muito tempo em sindicatos e eu gosto muito dessa linguagem coloquial do trabalhador e não do doutoresa, aquela linguagem empolada que às vezes sintetiza tanto um assunto que termina não sendo muito entendido pela maioria das pessoas. Queria que todo mundo que me ouvisse hoje conseguisse entender o que é depressão, como trabalhar com isso. Depressão, então, é aquele estado de a pessoa fica com o humor deprimido, um interesse diminuído, o próprio prazer fica diminuído, a pessoa fica no estado de hedonia, ela fica indiferente praticamente a tudo, né? Distúrbio do sono, agitação, uma certa agitação psicomotora, uma fadiga que não sabe bem por quê, não faz nada aparentemente, e a pessoa fica extremamente cansada, dificuldade de capacidade de pensar, pensamentos recorrentes, inclusive, de morte, desejo de terminar com a vida, como se a vida não fosse aquilo que é, a pessoa fica bem perdida, né? Se nós olharmos no CID-11, que agora é o último, nós vamos encontrar essa mesma descrição aqui. Só que tem uma diferença, eu não sou médico, eu sou psicólogo. Os médicos precisam, para trabalhar com depressão, entender todos os sintomas. Tem que entender exatamente esses sintomas, aquelas nuances de um tipo de sintoma, de um tipo de depressão para outro, para eles poderem recetar suas medicações, que graças a Deus existem. Graças a Deus tem gente pesquisando isso e trabalhando muito bem. Tem excelentes amigos psiquiatras que eu tenho o maior respeito por eles. O pessoal está dando boa noite. Ana Cláudia, Ângela. A Aline disse que interrompeu nosso áudio. Será que voltou, Aline? Está ok? Dá ok para nós se voltou normal. Vocês estão nos ouvindo bem? Aline, da onde tem uma Aline da Escócia, tem uma Aline aqui de Porto Alegre. Tem algumas alunas minhas, tem alunas suas, tem muita gente. Ana Glaucia também. Ótimo. Se vocês estão ouvindo bem, gente, só deem um ok para nós, assim, tá? Um ok a gente já entende, tá? E aí, Cardoso, por favor, continua. Então, eu queria agora colocar nessa minha mensagem, que por enquanto estão achando meio estranho falar em depressão. Não vou dizer ficar eufórico, que beleza, estou deprimido. Não, não é bem isso, é outra história. Mas não é também aquele desastre de depressão é uma doença, todo mundo tem que correr agora de atrás do socorro, senão vai se dar muito mal, a depressão vai ser a pior doença daqui a algum tempo. Existem depressões e depressões. Eu vou fazer uma divisão
que eu coloco em meio século de trabalho, eu acho que eu tenho o direito de fazer uma divisão naquilo que eu conheço, naquilo que eu trabalho, né? Com todo o respeito pela visão de qualquer outra pessoa mais técnica. Eu conheço a técnica, mas prefiro não usá-la e trabalhar com essa parte mais humana da depressão. A depressão pode ser dividida, e eu acho que isso, se nós ficarmos nisso aqui, já é muita coisa hoje, em depressão endógena e depressão reativa. Essa é a minha experiência. Tento fugir, entrar em algum aspecto mais metodológico, diferente, e termina perdendo sentido. Eu volto para essa divisão. Depressão endógena. Depressão endógena é aquela depressão que não apresenta uma causa definida, clara. Segundo os pesquisadores da abordagem biomédica, ela resulta da diminuição, da inibição, já vou colocar o termo mais exato para continuar falando depois, a inibição da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelas sinapses e da nossa euforia, do nosso bem-estar no nosso cérebro. Serotonina é muito falada, né? Como é que nós temos, dá tempo de colocar, temos uma hora, né? Como é que foi descoberta? Lá pela década de 70, por aí, 60, 70, eu acompanhei muito bem isso. Inclusive, nessa época, eu estava dentro do hospital psiquiátrico, acompanhando algumas modificações, e houve uma pesquisa de 5 mil pessoas em diversos países do mundo. Essas pessoas, então, estavam com atestado de depressão e foi feito o exame de sangue e verificaram que em todos eles existia uma inibição da serotonina. Então, eureka, os laboratórios que têm laboratórios maravilhosos, mas tem um que não são muito éticos, né? Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, a sua maioria são empresas, né? Que investem seu capital, têm o grande capital investindo e querem resultados. O que aconteceu? Foi lançado o Prozac, o primeiro antidepressivo, a droga da felicidade. No coquetel, inclusive, foi lançado o Prozac, não me lembro qual foi a cidade, não quero dizer que foi Nova York, parece que foi. Serviram um Prozac tomado com uísque, não tem problema nenhum, terminou a depressão. Porque agora estão inibindo o inibidor da serotonina. Bom, o resultado que não foi lá esse resultado que se esperava, né? Os efeitos colaterais muito altos, né? Eu acho que é muito importante, um dos efeitos colaterais, quando se fala em inibição do prazer, a droga inibe o prazer, inibe a libido. Eu acho que com a libido diminuída, as pessoas não saem muito da depressão, que eu saiba, né? Verdade. Então, não funcionou tão bem quanto se esperava. Mas aí, como sempre, a ciência sempre está avançando, novos tipos de antidepressivos surgiram. O Prozac chegou a ser proibido em alguns países, porque a própria droga induzia o suicídio, né? Tem grandes trabalhos, quem tiver alguma dúvida, tem trabalhos aqui de algumas pessoas com renome internacional. Então, ainda não existe um antidepressivo tranquilo. Todos eles têm efeitos colaterais. Às vezes, se precisa aplicar, tem certos casos que eu mesmo tenho psiquiatra de extrema confiança, pessoas que eu tenho o maior respeito, que eu me encaminho quando tem uma depressão mal administrada, que tem risco de suicídio. Eu sou obrigado a encaminhar, né? E vejo psiquiatras e psiquiatras, aqueles que enchem a pessoa de remédios e aqueles que dão a medicação necessária, mas permitindo que a psicoterapia seja realizada. Então, essa é a depressão do ponto de vista psiquiátrico tradicional. E os psicólogos, eu acho que cerca de 90% dos psicólogos do mundo inteiro, não é só do Brasil, rezam por essa cartilha, porque em equipes multidisciplinares é comum esse tipo de compartilhamento
do saber de cada um. E esses psicólogos são formados com esse tipo de conhecimento, né? Agora, a boa notícia. A má notícia é a depressão endógena. Ela é muito perigosa, é uma doença terrível, uma doença que realmente a pessoa deve ficar muito preocupada com ela. Tem que se tratar, realmente. Mas a outra vertente é a depressão reativa. Então, depressão endógena, depressão reativa. Os casos de depressão endógena, se eu for olhar assim dentro da minha clínica, eu vou te dizer que eu nunca encontrei nenhum caso. Em compensação, na depressão endógena, todos os casos que eu trabalho são esses. Gostaria muito que alguém me apresentasse um caso de uma depressão que não tenha, que seja puramente química e que não seja uma química induzida ou coisa parecida. Até agora eu não encontrei. Agora, a depressão reativa é o campo onde eu trabalho todo esse tempo, com muito sucesso, com resultados maravilhosos, com psicoterapia, e às vezes eu peço ajuda de psiquiatras conhecidos, que eu sei que não vai encher a pessoa de remédios, pessoas com sensibilidade que vão ajudar a pessoa a passar por esse período de transição de uma maneira mais agradável, né? É necessário, existe um componente químico, biológico na depressão. A depressão reativa, agora vamos ver, eu vou dar a definição dela para ficar bem clara. É a defesa natural e benigna. Se for uma patologia, é uma patologia benigna. De qualquer ser vivo. Uma planta se deprime quando a gente não coloca água nela. Qualquer animal dito irracional, tem a história daquele cachorro que morreu esperando o dono numa estação de trem, o dono tinha falecido e o cachorro ficou, até tem uma estátua no Japão para esse bicho. Ou então os seres ditos racionais, os seres humanos, que então usam essa defesa natural benigna diante de uma perda. Não é aquela questão que nós vamos olhar no CID sobre tristeza. Vamos deixar de lado aquela classificação que é outra. Aqui nós estamos com dois tipos de depressão. Então, na depressão reativa, essas perdas podem ser reais ou imaginárias. Pode ser internas ou externas. A mesma coisa, o resultado é sempre o mesmo. Se eu imagino que alguma coisa está acontecendo, eu já estou sentindo aquilo como se estivesse acontecendo e a depressão vai acontecer. Se a coisa é real ou não, não interessa. O que interessa é o que a pessoa está sentindo. Eu acho que a pessoa precisa ser respeitada quando ela está numa depressão irreal e explicar para ela como é que funciona. Às vezes fica mais interessante esse tipo de trabalho, né? Essa defesa natural e benigna, ela só pode ser solucionada através da descoberta da dinâmica. O que levou? Que perda é essa? Vamos elaborar essa perda de uma maneira saudável, produtiva. Quando as pessoas passam por esse tipo de tratamento, eu tenho poucos clientes, os clientes ficam pouco tempo, muitas vezes, porque em muito pouco tempo o problema está resolvido e a pessoa não volta mais por causa de uma depressão, porque ela descobriu como funciona o mecanismo. Essa dinâmica é muito interessante. Eu vou fazer um resumo com palavras bem simples aqui agora, para que qualquer pessoa consiga entender fazendo uma analogia. Na depressão endógena, é alegado que a serotonina é inibida e se tenta farmacologicamente desinibir o inibidor da serotonina. É esse o mecanismo, né? Na depressão reativa, a pessoa tem uma perda e quando há essa perda, ela não fica eufórica. Ela vai se recolher, vai ficar mais voltada para dentro, fecha as janelas da frente da casa e vai procurar entrar lá no fundo do poço dela para descobrir como é que eu vou viver
sem essa pessoa, um falecimento, uma separação. Eu acho que às vezes é mais difícil uma separação porque vai encontrar o ex, vai dar toda aquela história que todo mundo conhece, né? Uma morte é um golpe, terminou, é taxativo. Numa separação já é um pouco diferente, mas em todos esses casos, a pessoa tem que achar uma maneira de poder conviver saudavelmente com essa perda. E para isso entra lá no fundo do poço, fechando as portas da frente da casa, se recolhendo. Isso significa o mecanismo interno da pessoa diminui a serotonina, porque é saudável diminuir a serotonina nesse caso, né? Lá no fundo do poço encontra a sua solução, geralmente encontra, sai do fundo do poço. Às vezes a pessoa sai sozinha do fundo do poço, se agarrando nos lados. Às vezes pega a corda que um terapeuta joga lá no fundo e puxa a pessoa para fora também. São duas maneiras de sair do poço. Sozinho pode ter o risco de resvalar e cair. Com a terapia, a pessoa tem condições de ter algo em que se segurar e poder sair daquele processo. Saiu do fundo do poço, a pessoa volta a acionar sua serotonina, que deixa de ser inibida naturalmente, porque não tem por que haver um inibidor de serotonina. Por que deveria haver um inibidor de serotonina? Porque alguma coisa não estava bem. Cessou a causa, cessou o efeito. E o que significa sair do fundo do poço? Significa a pessoa sair da depressão. Depressão quer dizer um buraco. Depressão quer dizer não estar nesse plano. Saiu do fundo do poço, saiu da depressão e a pessoa segue a sua vida mais sábia, com uma experiência a mais de vida. Eu acho que essa é uma maneira interessante, muito produtiva de nós olharmos depressão, e a maioria dos casos de depressão são por aí. Então, beleza, qual é a maneira? Tu já tens uma pergunta engatilhada. Qual seria a pergunta natural agora? E como a gente soluciona? Como sai, não é isso? Eu te senti tão, eu te senti tão quietinha. Eu te senti. E como sair, não é isso? Bom, mas na realidade eu queria comentar um pouquinho essas coisas que tu falou, Cardoso, porque eu achei que elas são interessantes, né? Porque quando a gente fala, eu também sou psicóloga, assim, apesar da minha área principal de atuação ser a organizacional e atendo também a clínica em alguns momentos, né? Enfim, mas eu realmente me dedico mais ao organizacional. Mas a gente sabe que muitos colegas, até em função da questão da psiquiatria, que é forte, né, nessa área, quando a gente fala em doença, a gente trata a depressão, então a pessoa está doente, a gente afasta ela do trabalho, e muitas vezes eu, na psicologia organizacional, eu observo que as pessoas ficam alijadas do processo de decisão, elas se sentem fora, em todos os sentidos, fora da convivência com colegas, e elas ficam estigmatizadas pela doença. E, na realidade, essa tua abordagem ela é rica, porque o que ela está trazendo? Como uma coisa que faz parte das defesas naturais do indivíduo, e ela vai evoluir para um quadro mais grave ou não, dependendo da forma como ela for tratada, inclusive do amor, né? Porque eu acredito que o amor é como se fosse um buraco dentro da gente, como dizia Jung, né? O paciente passa pelo nosso buraco e ele sai curado, né? Pela nossa ferida. A realidade é essa. Essas são as palavras. Curar a ferida. Então, quando tu falas assim que a depressão pode ser, vamos dizer assim, trabalhada em consultório, quando a pessoa toma uma medicação que não é uma medicação tão forte que a derrube, que a deixa inconsciente, aí ela é possível de ser trabalhada, de ser tratada. Eu acho isso muito interessante, de deixar claro para as pessoas aqui que a gente está trazendo. E principalmente essa questão de defesa natural e benigna do organismo. Não quer dizer que a pessoa tem que sair sozinha da depressão. Ela tem a possibilidade de trabalhar com psiquiatras e ela tem a possibilidade de trabalhar com terapia. E eu sei que tu é um profissional que trabalha direto com isso, não só na depressão reativa por LER, mas principalmente por ela, né? Tu também trouxe essa questão da tristeza, que seria um dos diagnósticos diferenciais da ansiedade, né? Na realidade, a tristeza, a gente se entristece, assim como a gente sai, até é bom a gente fazer uma analogia, né? Assim como a gente sai da tristeza muitas vezes com uma solução ou rapidamente, né? Da depressão,
Sim. que os teus clientes saem por quê? Porque tu está buscando o lado sadio, então a gente tem que estar sempre buscando esse lado. Então, eu achei extremamente interessante. E a próxima pergunta que eu tinha para ti é o seguinte: como tu já respondeu quase todas as minhas perguntas, né? É como é que a gente faz a prevenção da depressão, Cardoso? Como é que é feita a prevenção da depressão? A prevenção da depressão, eu acho que é simplesmente criarmos resiliência. Criar resiliência é saber que, como os budistas repetem tanto, e é verdade, tudo é transitório. A prevenção é a gente saber que tudo passa na vida. Às vezes a gente não faz a prevenção. Eu vou colocar um caso concreto agora de depressão, bem recente, que eu estou autorizado a colocar aqui. É o meu. Há menos de um mês atrás, eu recebi a comunicação de que rescindiram o meu contrato com o sindicato, onde eu coloquei 38 anos de vida, colocando tudo que eu tinha, esqueci da minha vida para trabalhar com esse sindicato. E a diretoria atual é daquelas que, infelizmente... Nós não colocamos isso no teu currículo, né? Que tu trabalhou 38 anos na saúde do trabalhador de vários sindicatos no Rio Grande do Sul. E continuo e vou continuar trabalhando. Mas, no caso, alguns sindicatos, infelizmente, eu entendo bem porquê, estou escrevendo a respeito disso, os líderes sindicais acham que saúde do trabalhador não é luta sindical, é assistencialismo. Eu entendo porque eles pensam, mas eles não se informaram muito a respeito. Eu lamento muito, só que eu fiquei sem o meu trabalho. Muitos dos clientes que eu estava atendendo no sindicato vão continuar comigo, vão ter que pagar, porque tenho que pagar aluguel, tenho que pagar uma série de coisas, mas os clientes estão fiéis. Os clientes estão fiéis. O que aconteceu comigo? Eu comecei de manhã cedo, em vez de levantar e fazer minhas coisas, eu me sentia assim, o coitadinho. E agora? Quem irá nos salvar? O Chapolin Colorado já morreu há muito tempo, né? Quem irá nos salvar? E eu verifiquei que eu mesmo, a parte minha, eu vou te salvar. Era a minha parte agora que aceitou o desafio de mudar meu tipo de vida. Em 2, 3 semanas, eu já estou com uma programação de vida onde eu vou continuar dando assistência para os meus amigos trabalhadores, eu vou continuar escrevendo para essa área, agradeço os diretores do sindicato que me deram muito apoio, agradeço aqueles que me deram esse empurrão para cair fora, mas a vida continua. E eu não fiz uma prevenção para isso, eu não esperava que acontecesse, por isso que o golpe foi mais forte. Quando a gente se prepara, e foi muito oportuno tu colocar o aspecto, prevenção é uma palavra muito importante, muito sábia a tua colocação. Prevenir. A prevenção maior é a gente treinar a resiliência. E como eu treinei a minha resiliência, em 2 semanas eu estou feliz agora com as novas oportunidades que a vida está me oferecendo. Eu vou conseguir, eu atendo, é oportuno colocar, já que eu estou desempregado, eu atendo por WhatsApp com imagem, basta telefonar para si e eu tenho algumas horas aí de atendimento. Então, esse é o meu trabalho. Das 7 da manhã até as 11 da noite a gente não consegue falar com ele, porque os pacientes... né? Ele é modesto. Não, quando eu tenho hora marcada, então, eu estou ali. À noite a gente consegue. Vocês viram que ele é muito cuidador, né? Então, eu queria deixar essa mensagem. Eu não sei se está sendo muito depressiva a nossa live. Eu acho que nós estamos colocando coisas, em primeiro lugar, nem toda a depressão é uma doença terrível que nós temos que fugir dela, como o diabo foge da cruz, se é que ele foge mesmo. A depressão reativa é uma reação natural e benigna, porque a pessoa, depois que aprende a conviver com
um fato depressivo, no próximo é quase que uma profilaxia, quase que prevenção. Quem tratou um caso de depressão resolve as coisas com facilidade depois. Descobre que dentro de nós temos forças internas muito intensas, muito poderosas, que nos permitem sair desse processo depressivo. A visão depressiva... Está trazendo coisas muito importantes que eu não queria perder, né? Em primeiro lugar, a resiliência, né, Cardoso? O que é a resiliência? É a possibilidade que alguns materiais têm de, quando esticados, né, voltarem ao seu normal rapidamente. Ela começou uma noção da física, inclusive, que a gente hoje usa na psicologia e nas ciências humanas de um modo geral. Então, essa resiliência ela é treinada. Tu está trazendo uma coisa muito interessante, que é a possibilidade do nosso psiquismo aprender, né? Sim. Oh, meu Deus, a minha imagem está embaçada para todo mundo, será? Opa! Ela está um pouco embaçada aqui, sim. Finalizasse você só para a Marisa. Seja bem-vinda, Marisa. É uma aluna. Não, para mim aqui ela não está muito clara. A própria voz está um pouquinho também com um pouco de dificuldade, mas talvez seja o tempo. Felizmente, eu vou agradecer agora a tecnologia moderna que permite que nós estejamos falando aqui do país inteiro, tá? Nós estamos aqui vendo a mesma imagem, tendo possibilidade de ter essa troca maravilhosa, de poder levar. Eu sei que isso aqui alivia muitas pessoas. O tirando... o Dimitrios está dizendo que sim, que deve ser o sinal, mas que está ruim a imagem mesmo, está um pouco turva. Bom, aí, gente, eu espero que no final a gente possa deixar esse vídeo da semana passada. Eu peço desculpa a vocês, eu não pude deixá-lo porque ele estava muito, realmente a imagem estava muito perdida e o som não estava de boa qualidade, então tirei ele do ar. Algumas pessoas conseguiram ver. Eu espero que esse a gente consiga, assim. Eu estou com 2 internets, estou com mais 2 gigas que eu coloquei na semana. Se ainda não resolver, eu vou ter que ver a outra internet, então, aí para solucionar. Prometo para vocês que eu estou correndo, mas enfim. Mas então, isso que eu queria colocar... Mas eu acho que eu estou conseguindo ouvir bem. Tá. Aí também está um pouco confusa a imagem. Aí em Brasília também é? Não, eu não sei. As pessoas estão reclamando que sim, mas que ainda assim está dando para ouvir. Foi o que as pessoas me disseram, que está um pouco turva. Tá conseguindo. Eu vou ver isso para a semana que vem, meninos, para melhorar. Tá? Para a gente tem também uma live muito bacana semana que vem. Mas assim, então, essa possibilidade da resiliência e principalmente da gente aprender enquanto psiquismo, com a experiência, Cardoso, é uma coisa que não pode se perder, né? Porque nós temos a possibilidade... Tem uma frase, que é uma frase assim do dito popular, que diz: aquilo que não nos mata nos fortalece, né? Então, quando a gente aprende, às vezes a gente é que nem os ratinhos, aqueles ratinhos, não sei se vocês conhecem, tem um filmezinho, né, na área organizacional, que fala dos ratinhos que vão correndo atrás do queijo e que eles vão na área 11, vamos supor a tal da área 11, e aí tem alguns ratinhos que se acomodaram naquele lugar de trabalho, tem outros que pegam vizinhos e vão procurar outros lugares. E nós, às vezes, somos os ratinhos acomodados e, às vezes, somos os ratinhos que vão procurar, que vão fazer as prevenções, né, no sentido de se precaver. E quando a gente não faz isso, a vida também se encarrega, com o processo de crescimento contínuo que a gente está, né, Cardoso, de fazer isso com a gente. Então, uma forma de prevenção é a gente se manter em contato com a nossa flexibilidade, com a nossa resiliência. Eu não podia deixar de sinalizar isso, né? O tratamento convencional... Oi. Eu estou com cócegas de dar uma receita culinária para a depressão que funciona maravilhosamente bem e qualquer nutricionista, qualquer psiquiatra, qualquer pessoa da área biomédica vai concordar comigo. É simplérrima. Um copo de leite, uma banana não madura demais, uma colher de aveia e pode colocar umas 2 castanhas do Pará dentro. E liquidifica e toma essa batida. Além de gostosa, fica muito gostoso, tem uma hiperdose de triptofanos que vão mexer agora, vão trabalhar com a nossa serotonina. Essa batida é maravilhosa, as pessoas ficam eufóricas.
Então, é uma maneira de, através da alimentação, estar gerando uma reserva de triptofanos para que a serotonina não diminua, para que fique mais difícil inibi-la, né? É verdade. Então aproveitem que, além de psicólogo, ele transita muito bem pela área médica também. Bom, eu ia te perguntar. Eu pensei que era culinária. Não, da culinária. Da culinária, tá certo. Eu ia te perguntar, Cardoso, qual é o tratamento convencional, mas tu já falou no início, né, que é o tratamento medicamentoso, enfim, né? Aí eu vou. Mas de qualquer maneira, um convencional, se quiser colocar, eu acho que procurar um psiquiatra que não seja assim muito, a mão muito pesada para excesso de medicação e um bom acompanhamento terapêutico. Tem psiquiatras que fazem esse acompanhamento, tem outros que utilizam psicólogo, né? Mas de qualquer maneira, só a medicação é ilusão, não vai funcionar. Não, até hoje, eu nunca. Se alguém, por favor, o meu endereço está aí, se alguém achar que eu estou dizendo absurdo, eu quero ser contestado, porque até agora eu não encontrei, e vou continuar dizendo isso até que alguém me prove que existe. Não, mas até então, agora todo mundo concorda, e eu acho que tá tudo tranquilo por aí, né? E é fácil da gente entender também, né, Cardoso, que a medicação ela diminui os sintomas, mas na realidade a gente precisa tratar, porque a doença também é uma reação do nosso corpo para alguma coisa que não está bem. Então a gente precisa fazer um tratamento. Então a psicoterapia seria esse tratamento e a medicação para manter bem. Cardoso, e agora eu queria que tu terminasse aí vamos dizer assim, a nossa última pergunta, que eu vou abrir também para as pessoas, que eu acho que as pessoas querem perguntar. Como é que tu vem fazendo a prevenção no teu consultório? Tu já me disse como é que tu faz a prevenção contigo mesmo, quando acontece, e no teu consultório, como é que tu faz? Prevenção dos clientes? Isso. Para os clientes? Para os clientes com depressão, tanto com LER quanto com a endógena, não sei. Não, mas aí não seria um tratamento, né? O tratamento, o acompanhamento, vamos dizer assim. Tratamento, o acompanhamento que eu faço no consultório, em primeiro lugar, é ajudando a pessoa a se conhecer melhor. Porque as pessoas geralmente não se conhecem, conhecem o pior de si. Tem uma coisinha assim que é básica na depressão. Inclusive, talvez seja um dos fatores preventivos, é aprender a se amar. Mais de 50% das pessoas que me aparecem aqui com outras demandas que não a depressão, colocam... Eu pergunto, eu sempre faço, qualquer pessoa que for trabalhar comigo, eu vou fazer a mesma pergunta. No primeiro dia, eu olho bem assim e preparo. Vou fazer uma pergunta que eu espero que me responda com toda a sinceridade, sem pensar muito, que não precisa. Tu te ama? E qual é a resposta que eu tenho ouvido? Às vezes sai um rendodo não. Às vezes bom, eu acho que sim. Eu acho que eu me amo. A Simone está perguntando aqui, Cardoso, você se ama? A Simone te perguntou, você se ama? Eu me amo muito. Olha aí. Porque eu sou obrigado a ser o centro da minha vida. Eu sou alguém que tem que fazer por mim, não espero que ninguém faça ao redor, eu dependo de mim. Eu fico muito tempo com esses tempos de Covid, eu passo muito tempo sozinho. E passei muito tempo sozinho na minha vida. Adoro quando tenho uma boa companhia, mas quando preciso ficar sozinho, eu sei ficar sozinho também, porque eu me sinto numa ótima companhia. Eu sou uma pessoa que procura fazer o melhor possível de tudo, uma pessoa que procura ser justa, uma pessoa que procura tudo que tem de bom na vida. E exatamente um dos meus tratamentos maiores, algumas pessoas reclamam, às vezes um pouquinho no início, depois concordam, em vez de receitar medicações, eu receito livros, filmes, atitudes, atividades, né? E até receitas culinárias, como essa que nós vimos.
Eu acho que é por aí. Já é depressivo o tipo de vida onde a pessoa sentiu que está perdendo a própria vida, né? Esse processo de quarentena, se a gente não acha alguma atividade que seja agradável para curtir, a pessoa se sente mal, é uma perda enorme. Nós estamos perdendo a liberdade. Nós temos uma depressão coletiva, vamos dizer, no tempo da Covid, né? A dificuldade de dar um abraço, não poder dar um abraço a uma pessoa que a gente quer dar um abraço. É uma perda. Eu perdi alguma coisa que eu tinha, né? Só para não perder a formação, o Carlos Schroeder está dizendo para nós: eu me amo e adoro ficar sozinho. Muito bom, Carlos. Essa informação é boa. Ótimo. Um abraço para o Carlos. Um abraço. Então, Cardoso, tu faz o tratamento perguntando se a pessoa se ama, trabalhando os aspectos de autoestima da pessoa e o empoderamento, posso dizer também? Trabalhando o empoderamento? Sim, com certeza. Com certeza. Às vezes, os termos que a gente usa muitas vezes não são os mesmos, mas o significado é o mesmo, né? Porque uma pessoa agora que se ama, ela fica empoderada, né? A pessoa que se ama, ela fica empoderada. A pessoa que se ama, ela sabe que pode fazer uma série de outras coisas. Esse poder ou não poder, eu me lembro, eu detesto o Henry Ford, com todo o respeito, mas ele tem uma frase que eu repito e repito e repito. Diz ele: a pessoa que acha que pode e a que acha que não pode, ambos têm razão. E eu acho que é verdade. Concordo. Muito bem. Gente, nós temos uns minutinhos. Eu deixei um tempinho maior hoje para vocês. Deixei 15 minutos aí, para de repente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser interagir com a gente, ou se o Cardoso também quiser colocar mais alguma coisa. Vamos dar um tempinho, porque tem um delay aí, né, Cardoso? Deixar um tempinho para o pessoal perguntar. O pessoal Sim, por favor. Vai ser uma alegria. Apesar da turma já estar interagindo, a Simone já até fez pergunta, alguns já colocaram como é que tá, mas a gente está à disposição. Na realidade, o teu tratamento não deixa de ser um tratamento preventivo, né, Cardoso? Porque ao mesmo tempo que tu está tratando, tu está prevenindo para futuras... Está muito bem colocado isso aí, porque o momento que uma pessoa trata uma depressão, descobre que ela não é endógena, que ela é reativa, e procura o acompanhamento que se fizer necessário, essa pessoa vai ter sucesso, ela vai superar essa perda em seguida. Na próxima perda, ela já tem esse tratamento como prevenção para a próxima perda. Ela vai saber como agir melhor. Isso a gente chama de sabedoria, não conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Cardoso, peguei no chat aqui, a Marisa Castro, a minha aluna querida, perguntando o seguinte: como ajudar uma pessoa que anos vem sofrendo de depressão? Ela tem depressão. Foi a parte que eu consegui pegar da pergunta. Então, pegou a pergunta, né? Como ajudar uma pessoa que vem há anos sofrendo de depressão? É a pergunta da Marisa. Tá, Marisa, vamos fazer uma pequena correção na pergunta. A pessoa tem depressão. Todas as pessoas podem ter ou não depressão. Se tratasse a pessoa como alguém que está deprimida no momento, mas que pode sair da depressão, e que depressão não é uma doença que fica para o resto da vida, e que ela pode ser modificada através de uma boa terapia, está ajudando essa pessoa. É a única maneira que eu vejo. Agora, o risco de achar fulano tem depressão, aí já indica que ficou aquela coisa: meu Deus, essa pessoa tem uma doença incurável. Eu trabalho com câncer, pessoas com câncer, e de 14 pessoas que eu tratei, 10 pessoas conseguiram diminuir os seus tumores e estão tendo sua vida normal até agora. Simplesmente as pessoas acreditaram. Pode parecer um exagero eu colocar isso, até eu fico meio receoso de colocar em público, porque eu não tenho ainda uma pesquisa, mas tem provas radiográficas, tem acompanhamento, e as próprias pessoas são capazes de relatar.
O câncer, exatamente, a pessoa fica numa depressão, ela se autodestrói, ela modifica suas próprias células. O momento que as pessoas descobrem que são responsáveis por essas células e que podem solucionar suas vidas e sair desse processo depressivo do câncer, a cura está feita, né? A Marla Capalm, não sei se assim se pronuncia. Só gostaria de dizer que o senhor Antônio é um ótimo vizinho. Parabéns pela live, ótimo conteúdo. Eu vou dizer, a Marla, deixa eu só colocar, a Marla ela conseguiu colocar aqui, ela está me fazendo engordar 1 quilo por semana. Ela faz, no frente da minha casa, uma cuca e faz agora umas baguetes lá que eu sou viciado. Então, ela também é uma ótima vizinha. Tá certo. Mas em relação à pergunta da Marisa, né, Cardoso, eu acho interessante Sim. tu trazeres realmente essa perspectiva de processo, né? Não de coisas estáticas, porque ter depressão e estar depressivo pode não parecer uma coisa muito diferente, mas ela é no sentido de que, enquanto eu digo eu sou doente, eu estou me atribuindo uma característica como se eu não pudesse sair disso, né? E a característica de processo é a característica que atualmente está se usando para trabalhar as doenças de um modo geral, desde as mais simples até as mais Com complexas. certeza. Né? A gente pode Com certeza. sair desse aspecto de ela ser uma posse, como se ela tivesse possuída em mim ou eu a tivesse possuindo, no sentido de que eu posso sair, enxergar esse processo, e aí eu até vou buscar um tratamento para que eu possa realmente me regenerar, me recuperar, enfim. E aí, temos mais espaço para perguntas, né, Cardoso? Talvez a Marisa veja que eu estou trabalhando a depressão de uma maneira muito leve, como se houvesse assim um descompromisso com o sofrimento das pessoas. E, meu Deus, eu choro junto com as pessoas, eu estou junto. Apenas eu levo a vida mais leve e ajudo as pessoas a levar uma vida mais leve, porque tendo uma vida mais leve, tu não consegue entrar num processo depressivo. Vamos pegar um exemplo, muito tipo. Se eu baixo a cabeça e fico com a cara fechada, assim, fazendo beicinho, eu consigo ter um pensamento alegre? Impossível. Se eu levanto o peito, encho o peito de ar, boto um sorrisão na cara, eu posso ter um pensamento triste? Não. Mais difícil. Tem aquela expressão popular, ajoelhou, tem que rezar. No momento que eu me ajoelho, eu entro numa posição de reverência. O nosso corpo toma a atitude daquele sentimento que a gente quer expressar. O momento que eu não permito que a minha depressão recente tome conta de mim aqui agora, talvez algum psiquiatra, algum psicólogo ache que eu estou em fase maníaca, mas eu sou sempre assim, sou hipermaníaco, tá? Permanente minha mania. Hipermotivado, então, eu diria. Hipermotivado. Isso aqui, então, a Marisa que não imagina que eu esteja menosprezando, mas estou colocando agora um testemunho, uma afirmação de que é perfeitamente viável sair da depressão se nós soubermos mudar os nossos sentimentos, mudar a nossa visão de vida, né? A Marisa colocou para nós que excelente explicação, ela agradece a resposta. Temos mais 10 minutinhos, gente. Se mais alguém quiser perguntar, eu sei que esse tema é um tema que traz sofrimento para muita gente, é um tema do momento, né? Muita gente perdeu familiares, né? Nós, felizmente, não perdemos, né, Carlos? Eu, pelo menos, não perdi ninguém, mas vi muitos familiares adoecerem da doença. Então, a Covid é um momento, realmente, a vacina vai devagar. Então, pode ser que mais alguém queira fazer um comentário, pergunta. Nós estamos aí à disposição. Eu aproveito assim para colocar que o tema é muito amplo. Eu apenas coloquei uma primeira divisão. Isso aqui eu gostaria de fazer, de aprofundar um bocado mais o trabalho, mas em 1 hora a gente não pode fazer um trabalho que um fim de semana ou um mês inteiro, às vezes, não se esgota, né? Mas acho... possibilidades, né, Cardoso?
a gente vai criar outras possibilidades para as pessoas Vamos também ver. em termos desse tema. E o Cardoso disse, ele me garantiu que, apesar de ele trabalhar das 7 da manhã até a meia-noite, que ele vai achar um tempinho Não, para não, fazer não. as lives, uma por mês comigo, né, Cardoso? Não, Você eu me ajuda atendo das comigo. 9 da manhã Das até nove. mais ou menos 8 da noite. O resto do tempo eu tenho uma vida pessoal, onde, como eu estou sozinho, a minha vida pessoal é pesquisar, ler, É trabalhar, escrever, vocês é entenderam, né? trabalhar. Mas é E um às trabalho, vezes, quando a gente faz o trabalho com prazer, ele deixa de ser um trabalho e passa a ser quase que um lazer, né? e às vezes eu ligo às 7 da manhã e ele já está em consultório. Ah, o paciente está precisando, Débora. Não, mas Beleza, eu tenho gente. alguns horários. Eu acho que eram essas as perguntas que o pessoal tinha para nós, Cardoso. Eu não sei se eu estou muito feliz da gente poder estar aqui conversando, da gente poder estar falando sobre esse tema, que eu sei que é um tema capital assim para muitos de nós, para todos nós na realidade. E quero te agradecer muito assim para a gente poder estar compartilhando esse momento. Tu gostaria de colocar mais alguma coisa sobre o tema, talvez que eu não tenha perguntado? Eu quero colocar que, para mim, é sempre uma alegria poder repartir toda essa observação, esse carinho que eu tenho agora pelo ser humano. O ser humano, cá para nós, é um dos piores bichos que nós temos na face da Terra. Mas eu continuo gostando do ser humano, porque o momento que a gente encontra meia dúzia que chama atenção pelas suas idiotices, eu encontro uma quantidade enorme de pessoas que me enchem de ternura, de admiração. Eu vejo coisas maravilhosas acontecerem. Só para finalizar, uma vez um cliente me perguntou, mas Cardoso, tu não fica chateado, fica o dia inteiro aí servindo de lata de lixo para os outros? Eu disse, olha, eu nunca servi de lata de lixo para ninguém. Ao contrário, as minhas paredes aqui agora têm escorre uma energia boa, porque toda pessoa que vem aqui, em vez de me usar como lixo, ele está levando alguma coisa mais produtiva para colocar no lixo que ele estaria. Eu acho que esse é o meu trabalho, ajudar as pessoas a serem quem elas realmente são. As pessoas não sabem quão bonitas elas são. Tem E a uma coisa Ângela chamada ego, Cury, que é outra história que atrapalha bastante. a Ângela Cury está agradecendo pela live, que aprendeu muito. O Barilame também agradece, está dizendo que foi muito produtiva a live. Obrigado a vocês. A gente está fazendo isso tudo com muito carinho para vocês, tanto eu quanto o Cardoso, quanto as pessoas que vêm aqui. Semana que vem a gente também tem um tema desafiante que é sexualidade, né? E as disfunções sexuais, enfim, não percam. E o Cardoso está prometido uma vez por mês estar aqui Oportunamente, conosco eu com um tema gostaria muito de diferente. falar sobre ansiedade, que é outra história. Olha aí, quem sabe o mês que vem. É Obrigada, Maria. completamente diferente de depressão. E eu vou falar em ansiedade para as pessoas saírem da ansiedade. Se quiserem, Então já basta temos entrar em contato esse contigo. tema, já temos esse tema para a semana que vem. O Carlos Schroeder está dando um forte abraço, Cardoso. Gosto muito de você. A Seabra, acho que é Gil. Muito bacana, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Uma boa noite para vocês. E a Aline também, queremos mais. Aline Seral, beleza, Aline. E eu vou, Tudo de Ângela, bom para cuide vocês. bastante. Obrigada, gente. Obrigada, Cardoso. Uma boa noite, gente. Vamos Uma boa lá. noite para ti, Débora. Uma boa noite para todos os nossos queridos amigos que eu sei que estão aí no momento. Um abraço. Ó, o Barelai afirmou, ansiedade, beleza. Boa noite, Cardoso. Boa Boa noite, noite. gente. Tenho pergunta, peraí. A Aline Seral tem uma pergunta. Ô, Aline, então nós vamos te ouvir. Temos uns minutinhos ainda antes do Instagram nos deletar aqui, Aline. Pode Tranquilamente. perguntar. Opa, a Aline disse que tem pergunta. Deixa eu ver se ela colocou no chat. Não, vamos ver. Acho que ela deve estar Sim. digitando. Temos ainda 3 minutos antes do. O Barilani diz que a ansiedade é um ótimo tema. O déficit de atenção pode gerar ansiedade?
Olha, e vamos deixar essa para o mês que vem? Pode ser? Só respondendo sim ou não agora, Carlos. Eu só queria colocar a história do déficit de atenção, muito cuidado, jamais aceitar tomar Ritalina, porque o próprio criador do termo déficit de atenção morreu dizendo que isso não era verdade, que não era por aí. Olha aí. Eu estou colocando que o próprio criador disse. Foi muito torcido e a Ritalina causa um dano danado para as pessoas. Desculpe os termos, mas a minha maneira de falar mais de povo, mas a minha linguagem simples de falar, ela não admite essa técnica que permite que seja administrado Ritalina para as pessoas. Vamos só responder sim ou não para ela, até porque a gente não vai ter muito mais tempo, porque uma hora você sabe que o Instagram nos deleta, né? Vamos responder para ela. O déficit de atenção pode gerar ansiedade? Sim ou não? Não, diretamente não, porque a pessoa não tem nem atenção para ter ansiedade. Ok. Por aí. E aí a gente pode voltar para esse tema na segunda. Podemos voltar na parte quando tocarmos em ansiedade, sim. Beleza. Um abraço para todos, então. Valeu, Débora. Valeu. Obrigado pela oportunidade de falar com tanta gente querida. Um abraço. Abraço.